Começar então falando sobre a má postura, como resolver esse problema com técnicas simples no seu dia a dia. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo, e Eu você? amei essa pauta porque eu sou a rainha das dores nas costas. Ah, então vai te ajudar bastante. E a má postura é uma das principais causas, né? Sim, e ainda acumulando a má postura é onde que vem as dores do dia a dia. Então, algumas dicas que a gente vai dar hoje justamente para melhorar a postura e também melhorar as dores na coluna, né? E são pequenas mudanças de hábitos que fazem toda a diferença, não é? Sim, são detalhes do dia a dia que a gente pode mudar, tanto em casa, a posição de dormir, quanto no escritório, quanto dirigindo, que a gente muda um pouquinho, já melhora bastante as dores que a gente tem no dia a dia mesmo. Sucesso! Por onde começamos? Primeiro, vamos como a gente dorme, né? Como nós dormimos? Como é que você dorme aí em casa, hein? Esse é o mais importante porque a gente não tem noção que a gente passa normalmente de 6 a 8 horas por dia dormindo, verdade, né? É muito tempo. É muito tempo. Então, se a gente não está numa posição correta, a gente pode já até acordar com dor na coluna ou dor de cabeça e assim por diante. Como que eu escolho o travesseiro certo para mim? Primeiro, a postura que você vai dormir. Tá. Primeiro, de bruço. É a pior postura para nossa coluna, que é onde vai forçar muito a cervical e muito a lombar. Então, de bruço, nunca. O de lado e o de barriga para cima pode, só que tem alguns detalhes que a gente vem e dependendo do travesseiro. Vamos mostrar aqui com a nossa modelo, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos pegar um travesseirinho aqui, aí você mostra o que não pode e o que pode. Isso. Como é certo e como é errado dormir. Deita de bruço. E você em casa checa se você está ou não fazendo o que é certo ou errado. Ó, o de bruço, por que que força muito? Porque a gente fica com o pescoço virado muito para lateral a noite inteira. E a lombar também força muito, ela aumenta a lordose lombar. Eu tenho dor nas costas só de ver essa, então, essa cena aqui. Por exemplo, tem gente que já tem hiperlordose e se deita assim, a hiperlordose vai aumentar. Então isso pode causar uma hérnia de disco, pode aparecer um bico de papagaio e assim por diante. Então as dores podem vir de... Imagina todo dia você dormir numa postura errada. Uma hora ou outra vai começar a aparecer problemas pequenos que pode ficar muito maior ao longo do dia. E de barriga pra cima, pode? Pode, de barriga pra cima, Anju. Eu achei que não podia. Ó. Pode. O de barriga pra cima tem que ser um travesseiro mais confortável, tá? Quem tem dores no joelho pode colocar um travesseiro aqui embaixo do joelho também para não forçar. Mas pode, tem gente que se sente super confortável e dorme super bem assim. E a posição da cabeça? Eu tô vendo que aqui ela tá apoiando também os ombros no travesseiro. Isso é certo ou errado? Isso é o certo. Porque às vezes se você apoia só a cabeça fica muito pra cima. Então aí ela vai estar prejudicando a cervical. Matamos a minha charada, então. Eu só coloco a cabeça. Então tem que pôr toda essa região um pouco aqui da região do ombro. Até, por exemplo, quem tem refluxo, algum problema gastrointestinal, pode dormir assim, que aí também ajuda também, durante a noite. E a posição dos braços? Eles ficam assim ou pode relaxar ao longo do corpo? Pode relaxar ao longo do braço, uma posição que seja confortável para você. Isso pode ficar tranquilo. E tem uma posição ideal, aquela que acaba sendo mais certa para um número maior de pessoas? Sim, o de lado. O de lado é essencial para todo mundo, tá? Tanto pode ser esse travesseiro comum mesmo, tá? Deixa eu arrumar aqui. E aí a gente tem aquele travesseiro grandão lá. Deixa eu pegar então, que ele é super legal, porque você coloca, né, no meio da perna e abraça ele também. Isso. Que quem deita de lado, normalmente sente muita dor no joelho aqui de encostar um no outro. Então, eu não tenho esse, mas aí eu coloco um travesseiro e abraço o outro. Pode. Às vezes até uma almofada. Quem tem em casa quiser adaptar, pode ser até uma almofada. E esse também ajuda para quem tem dor no ombro, porque o braço relaxa em cima do travesseiro. Entendi. Então, hoje em dia tem muita gente que tem dor no ombro, às vezes de deitar em cima do travesseiro ou de não saber onde colocar o braço. Então acaba abraçando o travesseiro de cima. Mas esse travesseiro é o melhor para apoiar o ombro e deixar o ombro descansando, relaxado. Entendi. Então esse aqui ela apoia e este outro tá embaixo do travesseiro, né? Isso mesmo. Tá abraçando, então, esse travesseiro. E aí os dois ombros, eles estão relaxados. Então, para quem tem muita bursite ou dor no ombro, esse é o melhor jeito de adaptar aí. Se não tem esse em casa, pode pegar aquele travesseiro velhinho mesmo. Eu faço isso, eu pego o velhinho
e abraça ele. Uma almofadinha. Melhor dica para fazer em casa também. Boa. E tá? A altura do travesseiro? Esse aqui é um pouquinho alto, né? Como escolher entre alto, mais baixo, aqueles que tem mais uma tecnologia que se aperta, sobe? Como que eu escolho? A altura do travesseiro tem que ser da altura do ombro até a cabeça da pessoa. A altura do ombro até a cabeça. Até a cabeça. Para manter a cabeça alinhada. Ela não pode nem estar muito baixa e nem muito alta. Porque aí você pode gerar uma tensão na cervical, tem gente que já acorda com dor de cabeça. Então essa altura é ideal. Por exemplo, um travesseiro muito mole, que abaixa, que afunda, que hoje em dia tem, é ruim, porque a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, ele abaixa muito. Então ele vai se tornar um travesseiro mais baixo. Entendi. Então você vai acabar tensionando a região da cervical. Mostra nela o que é essa altura, essa distância que você diz. Posso tirar? Tá gostosinho aí, né? Vou só tirar, acabar com esse seu momento bom. Essa altura que você falou, da cabeça ao travesseiro, como que eu vejo? Então, ó, pra ela esse travesseiro tá um pouquinho alto. Tá vendo que a cabeça dela tá inclinada? Tô vendo. Tá? Ele deveria ser um pouquinho mais baixo assim, ó, pra ela. Ah, tá. Então é legal pedir pra que alguém olhe, é isso? Quando eu for comprar o travesseiro, eu peço ajuda sempre de alguém, algum coleguinha. Ou de algum amigo, ou da esposa, ou do marido. Até às vezes, antes de comprar um travesseiro, vê como que tá em casa. Pede pro seu marido ou pra sua mulher ver como que tá, que se tiver bom, já fica com ele. Se tiver muito alto ou muito baixo, aí é legal trocar. Entendi. Eu comprei um bem legal que vem várias placas. Aí eu posso ir moldando ele de acordo com o que eu quero, sabe? Isso. E às vezes esse de moldar, ele também, por exemplo, se vai ficando velhinho, ele vai abaixando, você pode colocar uma outra placa. Lilian, me conte então, quanto tempo dura um travesseiro? Normalmente o travesseiro dura em torno de 2 anos, de 2 a 3 anos. Então sempre dá esse prazo e troca. Tanto pelo material que ele é feito, dependente do que ele é, tanto em relação a ácaros, essas coisas que a gente tem no dia a dia também. Sim. Então, que prejudica a nossa saúde. Então, é importante trocar. 2 anos, 2 a 3 anos aí, é importante a gente sempre estar trocando. Faça uma limpa na sua casa, porque na minha, pelo menos, tem vários travesseiros mais velhos do que isso. Então, dê uma olhadinha nos seus também. Vamos colocar agora uma perguntinha enviada pelo @VocêBonitaTV. Tem dúvida? Mande pra gente também. Minha mãe só dorme com o cabelo preso. É prejudicial para a coluna? Pergunta da Camila. Beijo pra você. Depende da postura que ela dorme. Se ela dorme, por exemplo, de cabelo preso, com um coque aqui em cima e deita de barriga pra cima, aí é péssimo, né? A posição da cabeça dela vai estar para baixo, então ela vai tensionar a cervical. Se ela deita de lado, talvez não seja tão prejudicial assim, Sim. Então pode ficar tranquila. E se ela deita de bruços, ela não deveria deitar assim, né? Ela não então, de não bruço é só o cabelo. nunca, tá? Então, mas tem alguns travesseiros também que, por exemplo, é algum já prejudicial para você, por exemplo, dor de cabeça ou problemas na cervical, a gente tem esses travesseiros diferentes. Então procura saber e nas lojas eles conseguem orientar ou até procura um profissional da área da saúde que vai poder orientar direitinho, É porque tem né? tantas opções que fica até difícil de escolher, né? É, por isso que eu tantas falei. Dúvidas. Tem tanto material, Tanta tem coisa. de mola, tem tanta variedade que aí a gente precisa às vezes de uma indicação. Precisa mesmo. Ou às vezes até de uma orientação mesmo, como a gente está fazendo aqui. Maravilha. Vamos colocar então mais uma perguntinha sua, enviada pelo @VocêBonitaTV. Pergunta da Giovana. Qual a posição correta dos braços na posição de bruços? Ih, Giovana. Ih, Giovana. Essa posição não é correta, minha amiga. Essa posição é a pior de todas para a coluna, então não é legal. É mais fácil às vezes adaptar, mudar a postura do que adaptar para o de bruços. De bruços não pode. Funciona, não funciona. Porque às vezes fala, mas é confortável. Mas o confortável, que eu brinco na clínica, nem sempre é a correta. Então, não procura a posição mais confortável, tanto de deitar quanto de sentar, porque vai estar te prejudicando de alguma forma. Eu tô sabendo que no nosso Insta tem várias perguntinhas sobre essa posição. Muita gente querendo saber como dormir certo de bruços. Então, gente, não tem como dormir certo de bruços. Porque dizem que é o mais gostoso. Você jura? Eu não acho. Eu também durmo não assim, acho. eu durmo de lado. Eu também durmo. Bruços, meu pescoço dói muito. Então, você que dorme de bruços, experimente dormir de lado. Adapta, faz essas adaptações com o travesseiro,
Que aí você vai ver que aos pouquinhos você vai se adaptando, é a melhor posição para eu realmente relaxar, descansar e você acorda até melhor. Porque às vezes de bruços você acorda um pouco mais travada, já mais tensa. Então, uma má noite de sono pode ser causada por uma má postura ao dormir? Sim, com certeza. Tem muita gente que fala, eu não consigo dormir, eu não tenho aquele sono restaurador. Às vezes é por causa da postura de cansada. Dormir. É. Olha lá, então fique de olho nisso. E depois que eu dormi, relaxei, acordei, como eu levanto da cama? Tem um jeito certo de levantar? Tem, e é super importante a gente falar sobre isso. Independente da posição que você tá, ou de barriga para cima ou de lado, você sempre vai estar virando de lado. Tá. E aí joga as pernas para fora da cama e levanta de lado. Certo. E tá? se minha cama é alta, meu pé não alcança no chão? Eu não faço tem problema. Coisa. A mesma coisa e depois você só desliza e põe o pé no chão. Aí eu jogo as pernas, eu sento e depois de sentada eu levanto. Isso, porque você jogando as pernas para fora da cama e fazendo o apoio com os braços, você vai estar que nem fazendo um balanço. Entendi. Então você não usa tanta força. Aquela pessoa que sobe de frente, você precisa de uma força. E às vezes fazer essa força logo de manhã com a musculatura relaxada, você pode te causar uma dor logo quando você levanta. Isso que você diz é deite aqui rapidinho. Deita de barriga pra cima, só pra gente mostrar. E aí tem levanta gente assim. que levanta. Levanta assim. Ó, isso aí tá errado. Tá vendo a força que ela usou para levantar? Depois o corpo tá em repouso por e bastante relaxado. tempo. Então, por exemplo, se você já tem algum problema de coluna, às vezes uma hérnia de disco, uma escoliose ou uma artrose, se você levanta assim, você pode já sentir aquela fisgadinha logo cedo. Então isso te prejudica e aí essa fisgadinha pode perdurar o dia inteiro, dependendo do que você faz. Então tem que enrolar, né? De ladinho e levantar desenrolando de lado. devagar. Isso. E o colchão? O colchão tem que ser firme, ele pode ser mole, ele pode ter mola. Qual que é o certo, qual que é o errado? O colchão mais certo, ele tem que ser firme. Tá? Tem muita gente que me pergunta em relação à densidade, tudo isso. Eu falo, vai na loja, procura, senta, deita, porque ele tem que ser bem firme. Colchão mole é muito ruim, porque aí ele vai estar desalinhando a coluna. Então, o mais importante é a gente manter a coluna alinhada. Então, quem diz, eu gosto de colchão mole, aqui não é uma questão de gostar, é melhor o colchão duro. Sim, é o melhor mais firme. Claro que às vezes tem colchão que é muito duro, você pode adaptar ele um pouco mais mole, mas não tão mole para que você deite e afunde. Isso não pode, tá? Então, você tem que deitar e manter aquela altura que o colchão tem. Certo. Tá? Bom, já acordamos, estamos lá no meio do dia, passamos o dia inteiro sentada trabalhando. Qual é a posição certa para se sentar? É o que eu falo, sempre parte do princípio que a gente mantém a postura ereta sempre. Então aquela postura, faz a postura errada, Ju. Ah, sim. Aquela postura largada, relaxada, isso vai te prejudicar de alguma forma, tá? Ainda, por exemplo, tem gente que fica horas sentado no computador, por exemplo. Então, essa postura de relaxado, ele também vai te dar dor. Entendi. E às vezes, por exemplo, você ficou lá horas sentado trabalhando, a hora que você vai embora, a hora que levanta, você sente tudo travado. Por causa da postura. E por que é tão difícil para muitas pessoas, e eu me incluo, sentar de forma correta? Parece que você está lá fazendo força, uma força contrária ao que parece natural. É justamente isso, às vezes é falta de força. Tá. Então, às vezes uma atividade física, incluir aí, você consegue manter melhor a postura porque você fez um fortalecimento muscular, um alongamento para a postura, que aí você consegue manter melhor. Então, qualquer atividade física que você for fazer já te ajuda a te manter melhor a postura. Às vezes até uma caminhada. Se você faz uma caminhada com uma postura correta, você já está fortalecendo. O corpo é esperto, né? Você vai ele vai aprendendo ele. Nós temos uma foto, uma imagem de como fica a coluna quando nós estamos sentadas. Vamos dar uma olhadinha? Ó. Essa é a posição correta quando a gente fica na frente do computador. Dá pra ver que a tela do computador tá na altura do olho da pessoa. Certo. Então esse é o correto. A posição do braço tá 90 graus, tá? E a coluna tá totalmente ereta. Sim. Então esse é o correto. E o joelho também 90 graus. E o pé tá encostado no chão. No chão. Então, isso. caso sua cadeira se você é baixinha e não encosta, é legal pôr uma almofada ou alguma coisa também. Pra sentar em cima. Ou tem tá? uma cadeira que você pode regular. Isso. Né? E ali no desenho você vê que tem um apoio na lombar. Então isso também é legal. Legal. Tá?
Tanto colocar um apoio na lombar ou alguma almofada, ou já existem uns apoios de lombar específicos para cadeira e para carro, que também é legal colocar. Tá? Então você não tem que fazer a força sozinha, né? Você pode ter esse auxílio, a não ser quando você senta aqui. Sem apoio nenhum da coluna. Aí realmente é cansativo, né? Cansa mais rápido. Aí a musculatura ela vai começar a fadigar. Então, mas é bom sempre manter. Mas aí, por exemplo, sentar por muitas horas também não é legal. Tá. Então, por exemplo, quem trabalha sentado, legal, por exemplo, 1 ou 2 horas, levanta, vai beber água, vai no banheiro, para dar uma volta e o corpo movimentar. Entendi. Porque o corpo ele precisa desse movimento pelo menos a cada 2 horas. Às vezes no escritório não pode, mas vai beber água, vai no banheiro, que aí você consegue se movimentar um pouco, tá? E quando você senta assim, sem encosto, eu faço algo, me diga se tá certo ou errado. Eu dou uma empinadinha no bumbum, assim, sabe como quase se você levantasse as polpinhas, assim, do bumbum? Então, meu corpo acaba ficando um pouquinho mais inclinado, né? Eu me sinto mais confortável nessa posição. Isso tá certo ou tá errado? Tá certo, tá certo? Porque a gente tem 2 ossinhos na bunda, é o que eu falo, né? Então, quando a gente sente, a gente tem que sentar em cima desses ossinhos. Tá. Então, às vezes, empinar um pouco a bunda, você pode sentar bem corretamente mesmo. E aí, é legal como ajudar, colocar as mãos em cima do joelho. Certo. Que aí você tem o equilíbrio do corpo também. Tá confortável aí, Ju? Você tá fazendo força? Tá fazendo força. Quem é que gosta de sentar sem encosto? A gente cansa, né? Cansa sim. Uma das dicas legais também pra gente fazer sentado é colocar o sapato. Tem muita gente que coloca o sapato errado. Ah, é? Normalmente coloca em pé ou curvado assim. Tá. Pode colocar, Ju. Faz curvado. Assim tá errado. Isso tá errado, porque você acaba prejudicando a sua lombar também. Uau! Vamos sentar aqui, Ju, na cadeira com encosto? Que aí a gente mostra, então, qual que é o modo certo. Deixa eu colocar a cadeira aqui na frente, peraí. De colocar, então, de calçar o sapato. Senta aqui, ó. De lado, assim, ó. Aí você vai ver melhor em casa. Pronto. Aí tá bom. Vou calçar o sapato sentadinha. Que faço? Cruza as pernas. E coloca o sapato. Entendi. É uma dica super simples e ninguém faz, e ninguém sabe, prefere sentir dor ou às vezes tomar um remédio e é super simples. Entendi. Então, tanto dos 2 lados, pode fazer o outro. E quem não tem alongamento ou quem tem mais idade, tem dificuldade em fazer esse movimento? Pode puxar só a perna pra cima. Só puxar. Só puxar. Tá. Aí não tem problema. Então, tá? abaixar daquele jeito é super errado. Ou tem gente que coloca em pé, né? Em pé também é muito errado. Entendi. Toda postura que a gente curva a coluna é prejudicial para nossa coluna. Vai te causar dor algum dia. Então, às vezes a gente fala, mas eu não sentia dor nunca. Mas as posturas erradas que a gente acumula no dia a dia é o que vai te dar dor um dia. Ou se vai. Nós temos mais uma foto de como fica a coluna, ó, quando você vai pegar alguma coisa. Isso. Então, aí tá explicando o que é certo e o que é errado, é isso? É a postura, na verdade, de sentar ali Tá. e tem um notebook na frente, parece, né? Olha, aquilo ali, quem nunca fez, né? O notebook, ele, dependendo de como você usa ele pode te prejudicar mais que um desktop, né? Que um computador normal. Então, tem gente que usa muito no colo, então isso você acaba olhando muito para baixo. Esse olhar muito para baixo também prejudica muito a cervical. Então, hoje em dia, com o celular... Tem muita gente que está usando o celular e olhando muito para baixo. Tem gente muito mais novo já tendo artrose, já tendo hernia de disco, pela postura do dia a dia. Olha só, isso é sério, hein? É. Uma perguntinha, Ju, levanta, por favor. Se de repente eu vou derrubar esse travesseiro aqui, ó. Qual que é o jeito certo dela pegar o travesseiro que caiu no chão? Ó, primeiro agacha com as pernas, tá? Pega, aproxima do seu corpo, porque às vezes esse objeto pode ser pesado. Então, dependendo do peso dele, quanto mais próximo para o seu corpo, melhor. E levanta com a força das pernas. Igual calçar, então. O sapato você não pode só fazer assim, né? E pegar. É o que eu falo. Tem que abaixar. O músculo da coluna, eles são muito pequenos. Então, se a gente ficar forçando ele, você vai machucar. O músculo das nossas pernas, eles são muito maiores e são muito mais fortes. Então, você tem força na perna. Então,
Mais força na perna. Muito mais. Então tem gente que fala, mas eu tenho dificuldade. Mas a força existe. É só Talvez você tenha saber um pouquinho usar. de preguiça, né? Já aproveita e faz um agachamento, gente. Ó, abaixou, pegou. É só saber usar. Por exemplo, idoso. Vai fazer esse movimento, às vezes apoia em algum lugar, ou numa mesa, ou às vezes até na parede, para te ajudar a levantar, tá? Então, mas consegue, tá? Legal. É um movimento que é básico do nosso corpo, então ele consegue fazer. Então é melhor utilizar essa musculatura que é mais forte e você não vai prejudicar tanto do que a musculatura da coluna, que ela é bem mais frágil. Já estamos aqui no nosso carro, né, Ju? Ainda a gente está na cadeira. Na cadeirinha? Na cadeira. Certo. Só para mostrar o apoio lombar da cadeira. Ah, bem tá? legal esse apoio. É, esse que é legal de usar, então, para quem fica muito tempo na frente do computador, Isso. né? Esse Ou apoio aqui, ó. quem quiser adaptar para uma almofada, tá? E coloca bem na região da lombar, Sim. tá? Tá ótimo. O carro, vamos tirar aqui, Ju. Então aí, tem o apoio da lombar, tá? O carro, por exemplo, a distância entre o volante e você não pode estar com o braço totalmente esticado, Certo. tá? Por quê? Eles falam até em relação ao acidente. Porque se você tem uma batida, uma pancada muito forte, ele vai estar te prejudicando o seu ombro. Tá. Então pode ter fratura ou pode ter alguma lesão no ombro, às vezes com qualquer batidinha, às vezes com qualquer pancada leve, você pode estar te prejudicando. Nós temos uma foto do certo e do errado no carro. Vamos colocar então? Vamos. Que aí você vai entender direitinho. Olha o braço. O braço não pode estar muito reto, é isso? Isso, esticado. Ali mostra, por exemplo, a posição da cabeça para frente. Nossa. No errado, tá? Então você não pode estar inclinando a cabeça tanto para frente assim, porque aí te prejudica a coluna. Então a cabeça tem que estar sempre alinhada com o encosto atrás. Tá. E o braço tá relaxado, né? Ele não tá Isso. nem estendido nem dobrado. Isso, ele nem tá tão dobrado, tá? Porque Tá. aí você fica muito próximo ao volante também e nem tão esticado. Então ele tem que estar relaxado. Você pegou no volante, os cotovelos eles têm que estar relaxados. Tá? Certo. E aí esse encostinho do próprio banco, ele te ajuda a dar um pouco de suporte na região do pescoço, Sim, né? e a gente fala que tem que estar na altura da cabeça. Então tem gente Tá. que põe ou para baixo ou muito para cima, dependendo da altura da pessoa. Então o apoio sempre tem que estar na altura da cabeça. E a gente tem que estar encostada nesse apoio, né? Isso, não pra frente. sempre encostada. Eu quando dirijo na estrada, às vezes tô assim, eu me lembro, aí eu volto. É Aí quando eu mesmo. volto, eu falo, nossa, tava doendo, eu nem sabia por quê. A né? dica é essa, é sempre estar se policiando, porque a gente se pega mesmo em má postura e às vezes a gente está tenso no dia a dia, por exemplo, no trânsito, acaba tensionando mais, acaba prestando mais atenção, então a gente acaba tensionando. Então, presta atenção que aí a musculatura relaxa e você não sente tanto essa dor aí, às vezes 2 horas de trânsito. Maravilhosas dicas. Com certeza, pequenas mudanças no seu dia a dia farão totalmente a diferença. Você vai se Sim. sentir muito melhor. Eu vou já aplicar os seus Algumas ensinamentos, dicas. as suas dicas. Quero agradecer então a Lilian Saldanha, ela é quiropraxista. O telefone dela é 9893-23850. Tem alguma dúvida? Bata um papo com ela. Muito obrigada. Obrigada viu? E a você. você volta com novas dicas.